A questão fronteiriça nos Estados Unidos é uma das mais tensas que existem naquele país. A questão da fronteira aberta ou não é uma das grandes divisões que estão no debate público, conforme nós sabemos, há muitas décadas. Existe uma política de fechamento de fronteira nos Estados Unidos desde os anos 80, pelo menos, sobretudo para tentar conter um número significativo de imigrantes que chegam a partir da fronteira com o México. Sobretudo, o objetivo é conter o fluxo migratório ilegal. Ao menos este é o discurso, porém, muito se fala que estas leis rígidas para a imigração têm como finalidade, sim, não permitir de maneira tão fácil que os imigrantes chegam ao território dos Estados Unidos. Agora, nós temos uma crise muito forte envolvendo o governo do Texas, o governador no caso, e também o governo Joe Biden, assim como a própria Suprema Corte envolvida nessa disputa. A disputa diz respeito a abrir ou não a fronteira do Texas com o México. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, os recados importantes aqui do YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo então mais uma vez ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. E nós vamos falar sobre a crise migratória envolvendo 3 estados, o Texas, a Flórida e também a Califórnia, os seus respectivos governadores. Além, claro, de pensarmos a ideia de cidades santuárias, que é o caso de Nova York e Los Angeles. Assim também a postura do governo federal, bem como ainda os governadores Greg Abbott, Ron DeSantis e também Gavin Newsom, que são governadores aí que entraram numa disputa a respeito da migração, além, claro, do próprio presidente. Antes de avançarmos, eu tenho um convite a você que gosta de geopolítica, que é o seguinte: você quer se manter atualizado e não sabe muitas vezes qual caminho seguir. Você sabe da importância de geopolítica, o quanto impacta na sua vida, no dia a dia e assim por diante. E pensando nisso, nós criamos o evento Imersão Geopolítica, que ocorrerá no dia 29 de janeiro, segunda-feira deste ano, às 20 horas aqui no nosso canal do YouTube. E você está convidado para participar e tentar compreender ali alguns caminhos que podem nos auxiliar na hora de nos manter informados e atualizados. O link para o evento está na descrição do nosso vídeo e vamos a ele. Pessoal, então nós temos aqui uma foto de fundo que mostra a população atravessando o rio. Nós temos um rio que divide o território dos Estados Unidos e o território do México, sobretudo é o rio chamado Rio Grande, que tem uma enorme vazão, é um rio caudaloso, mas ele tem uma profundidade não muito significativa, o que permite que em certos trechos haja a passagem de pessoas, conforme nós vamos observar na foto. É uma passagem perigosa, difícil, mesmo assim as pessoas acabam fazendo ou buscam tentar fazer esta travessia. Aqui nós temos uma outra foto que vocês percebem claramente a quantidade de arame farpado. E o objetivo do arame farpado é justamente conter o fluxo migratório. E certamente a pessoa que guia nessa foto provavelmente é um coiote, porque ele conhece os principais trechos e eventualmente quais melhores caminhos para se levar os latinos, que são em boa parte quem procura aí a migração para os Estados Unidos. Então a foto é bastante reveladora, na minha opinião, não é? E sempre a paisagem geográfica ela nos permite ter uma compreensão e uma dimensão muito grande do que está ocorrendo ali, porque a paisagem é um importante registro do determinado momento da nossa história, que nos evidencia muito da cultura e, eventualmente, conforme podemos observar, acerca mostrando o grande drama aí das pessoas tentando chegar nos Estados Unidos. E qual que é a questão? Nós temos um país que é procurado por milhões de pessoas ao longo dos anos. Mesmo porque o país que tem a maior economia do planeta Terra, em termos de números absolutos, é os Estados Unidos. E, consequentemente a isso, há uma tentativa de chegar a este país e, claro, inserir-se no mercado de trabalho e buscar melhores condições de vida. Por quê? O fator que mais leva as pessoas a migrarem é a economia. E os Estados Unidos, em alguma medida, têm a oportunidade, ou oferece em alguma medida a oportunidade para o trabalho, para a prosperidade, porque você tem um país com moeda forte e um país que não é tão difícil ser acessado
a partir da América Latina, quando nós pensamos em relação à China, que é um país que cresce e desenvolve economicamente, mas está muito longe. Então, o mais próximo seria ir para os Estados Unidos, por exemplo. Ou mesmo na Europa. A busca pela Europa vai se dar por pessoas oriundas da região do Oriente Médio e do Norte da África. Então, a proximidade geográfica é um dos fatores também que nos permite compreender a busca pelos Estados Unidos por parte dos latino-americanos. Então, há uma busca considerável. A imigração nos Estados Unidos equivale mais ou menos a 14%. É um número bastante expressivo, né? E desses 14% da população que é de imigrante, você tem uma estimativa de 48 milhões, portanto, né? E destes aí, em torno de 14 milhões seriam imigrantes ilegais. Desses imigrantes ilegais, uma parte considerável é de mexicanos. Então, dos imigrantes ilegais, a estimativa é que 6 milhões são de mexicanos. Por quê? A comunidade mexicana nos Estados Unidos é equivalente a 12 milhões e metade aí é de população que não tem a sua credencial e chegou ilegalmente, enfim. Nos últimos anos, aumentou a procura pelos Estados Unidos por parte dos venezuelanos, ali pelo menos 500 mil venezuelanos buscando melhores condições de vida nos Estados Unidos e tal. Então, a estimativa é que 100 mil imigrantes ilegais por mês chegaram a Texas nos últimos anos. É uma taxa bastante considerável, mesmo porque há uma procura pelos Estados Unidos de maneira muito significativa. 2 milhões de imigrantes ilegais em 2021, 2,7 milhões em 2022 e assim sucessivamente. É um número bastante expressivo, chegando aí à cifra de quase 5 milhões. O detalhe é que esses estados da região sul, que recebem os imigrantes em boa parte, oriundos da América Latina, em especial pelo México, são estados que vão entrar em confronto, já vamos falar sobre isso. Agora, um outro dado importante é que a estimativa é que 1 milhão de imigrantes entrem nos Estados Unidos todos os anos de maneira legalizada. E aí não chegam pela região sul, pela fronteira sul, mas chegam por outras regiões, inclusive pela ponte aérea, digamos assim, e claro, pela fronteira com o Canadá também. Então, a questão da migração é bastante complexa e bem difícil para os Estados Unidos, que recebe aí um número muito grande de pessoas e os governadores entrando em disputa. Ron DeSantis, Greg Abbott e também Gavin Newsom são governadores de estados diferentes na região sul. É o caso de Ron DeSantis, Flórida, e Greg Abbott, Texas, que está no epicentro aí dessa crise migratória recente, e o Gavin Newsom, da Califórnia. Esses governadores têm uma disputa, não é? Eles são de partidos diferentes, conforme sabemos. O governador da Flórida e do Texas é do Partido Republicano e no caso aí, o Gavin Newsom é do Partido Democrata. Ocorre que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, também é do Partido Democrata, então você tem uma disputa em âmbito nacional, até porque é ano de eleição, enfim, mas, além disso, você tem uma disputa na região sul com visões diferentes. No caso, o Texas, recebendo um número considerável de imigrantes, assim como a Flórida, acabam mandando imigrantes de ônibus ou mesmo de aviões para as chamadas cidades dormitórios. Então, os imigrantes são levados em direção ao estado de Nova York, e também a cidade de Nova York, e também Los Angeles, no caso, as cidades santuário, e não dormitório. Se eu falei isso, disse errado. Cidade santuário ali é a concepção daquela cidade que tem legislações de proteção ao imigrante ilegal. E a discussão desses governadores é se estas cidades estão preocupadas com os imigrantes, eles que os recebam de maneira ilegal, porque nós queremos que o imigrante seja legalizado. É um discurso de legalismo. Há críticas sérias em relação a esse discurso, que segundo as críticas o objetivo é dificultar a chegada de latinos, enfim, mas há esse debate de maneira muito acentuada. Agora, nós vemos os Estados Unidos dividido de maneira muito considerável, porque nós temos recente o governo do Texas entrando em confronto e conflito com o governo de Joe Biden. E a construção de cercas, através de arames farpados. E o governo federal determinando que não, é o governo federal quem deve cuidar da fronteira e não o Estado. E aí, eventualmente, tem a posição da Justiça Federal, no caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos, que determina a retirada de cercas. Mas o governo do Texas acaba construindo mais cercas e aí é uma disputa muito grande. Este é o momento que estamos vivendo. A ordem para a retirada da cerca e o governador construindo mais cercas e não permitindo com que os agentes federais
atuem na região de fronteira e não permitindo com que haja patrulha federal, e sim apenas uma patrulha feita pelos policiais ali do Texas. E isto tem levado a um debate nos Estados Unidos de maneira muito acirrada. No nosso Instagram já comentamos algumas vezes a propósito da possível fragmentação do Texas em uma luta campal, de modo que as visões distintas estão esgarçando bastante a sociedade dos Estados Unidos. E no Twitter, inclusive, nesses últimos dias, um dos principais temas ali debatido foi justamente guerra civil nos Estados Unidos, porque existe uma divisão muito séria e acirrada naquele país. O Mundo no Mapa é uma característica importante aqui do nosso canal, e também sempre abordamos que o problema geopolítico tem que ser analisado no mapa. E aí nós vemos que o estado do Texas acaba recebendo apoio dos estados na cor em vermelho. Então esses estados na cor em vermelho, todos seus governadores apoiaram a decisão do Texas de fechar a fronteira e não permitir com que os agentes federais atuem na fronteira do Texas, que é um capítulo que nos evidencia, sim, a disputa e o acirramento dentro do território dos Estados Unidos da América. Se você chegou até aqui, eu reitero o convite para você se inscrever no nosso evento Geopolítica Além das Manchetes, uma imersão no debate da geopolítica para você se manter atualizado. E claro, eu reitero, envie o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica, inscreva-se no nosso canal e, obviamente, conforme sempre digo, respeite a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.